Olá a todos, acabei de gravar um vídeo aqui falando de uma experiência que eu tive de acessão à vida passada minha. Então vou agora falar. Então o que aconteceu? Eu peguei, depois que eu descobri que eu tinha essa facilidade de, não toda hora que eu quero, mas é mais fácil para mim poder ver alguma coisa em vida passada minha e até dos outros também. Às vezes eu acabo vendo também. E as dos outros não sou eu que falar vou ver, acontece. E não é sempre, certo? Eu vou até citar um caso aqui para não ficar meio... já vi pessoas, já tive perto de pessoas aí nesse Brasil que eu viajei muito, e a pessoa tá falando comigo, reclamando de um negócio, você sabe por que ela tá passando por aquilo. Eu tive uma vez fui buscar um RG na época que buscava lá na Estação da Luz, na polícia lá, e aí tinha um cara lá que a polícia tava contratando pessoas deficientes para trabalhar na parte administrativa, né? E esse rapaz estava lá e ele não tinha um braço. E aí eu fui pegar o RG, e aí do nada ele começou a falar comigo. Eu tive que esperar a mulher ir buscar o RG meu. Ele pediu pra uma mulher lá, a mulher foi buscar pra ele. Falou: você vai lá pegar pro cara que tá do meu lado lá, pega pra mim aqui, pra esse aqui. E aí ele começou a falar pra mim assim: eu tenho raiva desses caras que são ladrão aí. Eu por mim eu cortava o braço, o robô tinha que cortar o braço. E aí eu vi o cara num carrasco na Grécia, e ele decepava o braço dos outros, né? Eu vi, sabe, deu aquela vontade de dar uma fechadinha no olho na hora que eu tava falando, e foi rápido, eu vi a cena e senti o sofrimento, porque é um sofrimento você fazer isso com os outros. Sofre a pessoa que tá sendo decepada, e o carrasco também, porque ele tá... E ele gostava de fazer isso lá. Essas coisinhas. Então, aí eu tenho essas facilidades, certo? Porque esse assunto que eu tô falando aqui, que é o mesmo do vídeo que eu tirei, ele é muito sério. Ele tem que ter um propósito espiritual, e você precisa de uma defesa espiritual para fazer isso, certo? Um terapeuta, por mais que ele não sei se ele não acredita em defesa espiritual, ele sempre vai ter ali uns guardiões protegendo. Então por isso que dá certo. E o propósito é ajudar a pessoa. A moto. E aí, então, por isso que eu tirei outro vídeo, porque ele ficou sem essas informações. Que tem que ter, é uma coisa que tem que ter respeito, porque se você não tiver respeito, você pode se dar mal com essas técnicas. Esse negócio de arquivo mental, arquivo acástico, que é o arquivo acástico, ele é uma ferramenta, igual eu disse no outro vídeo que eu tirei, é uma ferramenta que Deus deu para a humanidade, é um bem da humanidade. Não pertence a um grupo só, não pertence a uma religião, mas todos podem usar, se souber usar ela com propósito, certo? E ela não é só para fazer um tratamento igual esse que eu tô falando meu. Ela serve para isso que eu tô falando, ela serve para um grupo de estudo, né? Tem uma maca lá e você fazer o encarnado com o cérebro físico dele chegar ao estado alfa, e depois você libertar ele para acessar o arquivo mental dele, né? O arquivo da alma dele. É lógico, o encarnado, para poder fazer o outro encarnado chegar nesse estágio, né? Então ele tem que ter bastante treinamento, e não vai ser fácil igual os mentores, mas ele consegue. E ela tá estudando ali para aperfeiçoar. Ela pode fazer essa técnica para poder aprender. Isso não é pecado. É para isso que Deus deixou essa porta para nós, certo? Essa porta para passar aí, pra gente pegar e passar pelo véu. Essa porta, isso que Deus deixou pra gente curar os problemas que estão ressonando, pra gente estudar, certo? Com um propósito, dentro de um objetivo espiritual. E então essa porta, Deus é maravilhoso, ele não deixou uma porta lá porque ele é igual ser humano birrento. Fala: vou fazer essa porta aqui no véu, mas não quero que ninguém passe. Vou fazer para que vocês vejam que tem uma porta aqui, mas por birra eu não quero que ninguém passe. Deus não trabalha assim. Não é assim que funciona. Então,
esse processo de você rever, você entrar no seu arquivo mental, eu chamo de arquivo mental, os nomes são outros, que é um arquivo individual seu, para você poder aprender ou tratar uma fobia, qualquer problema. Ele é visto por muitas religiões. E aí algumas pessoas não explicavam por que é perigoso, só fala é perigoso, não faz é perigoso, e criou uma coisa em volta dessa regressão, dessa tal regressão ou rememoração, criou uma ideia que é uma coisa muito perigosa. E a regressão, ela é igual todas as mediunidades, é igual a vidência, é igual a psicofonia. Então, existem pessoas que se comprazem no mal e elas usam ela para o mal. Existem espíritos que usam a regressão para fazer o mal. E aí, isso não quer dizer que a regressão não presta. Certo? Não tem médium que incorpora um espírito para poder fazer uma demanda para matar o outro. Não tem médium psicofônico que ele incorpora um espírito enganador e ele sabe e ele fica enganando todo mundo. Não tem um médium vidente que ele sabe qual que é o problema da pessoa, mas ele fica mentindo para ganhar dinheiro porque não quer resolver o problema. Então tá usando errado. Certo? Essas pessoas que fazem coisa errada com a mediunidade, quando elas desencarnam, elas continuam trabalhando para as trevas. E elas continuam usando a mediunidade dela lá. Ela não tem um corpo físico. Se ela é vidente, ela usa para o mal. Se ela trabalha na constelação familiar, que é uma coisa boa. Constelação familiar é uma coisa boa. Ajuda. Só que se ela é um espírito mau e ela usa para o mal, quando ela desencarna, ela vai trabalhar numa falange fazendo mal. Então a regressão, a rememoração é a mesma coisa. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Agora, o que as religiões fazem é ruim, é perigoso, não presta. Vai trazer uma personalidade lá e você vai virar a cabeça. Isso é preconceito. Então vamos lá. Para estudo também serve. Se você tem um grupo de estudo, seja na Umbanda, no Espiritismo, no Candomblé, se você pedir autorização para os mentores e eles autorizar, vocês podem fazer, que isso não é crime, certo? Você está estudando sobre como desenvolver, como trabalhar com laríngeo na cura, como fazer a cura no laríngeo, ele vai te levar lá, ele vai te levar para você aprender se você teve alguma experiência, no seu arquivo tem alguma experiência que você aprendeu, ele vai levar lá, ele vai te mostrar onde você errou com essa mediunidade, se você errou, para você não cometer esse erro de novo. Então é um tremendo aprendizado. E aí imagine o seguinte, você num grupo de estudo, deitado numa maca ou no sofá, e aí o grupo com a técnica que é usada para fazer regressão, para você falar ali com o corpo físico, e você contando e todo mundo anotando e aprendendo, e depois vocês discutirem isso e desenvolver o assunto que você trouxe de outra vida. Então, essa ferramenta Deus nos deu. É uma ferramenta que o espírita pode usar, que o bandista pode usar e o candomblé pode usar. E não só para fazer tratamento nos outros, para aprender também. E tem muito mais coisas que eles passaram para mim que dá para fazer em benefício de um grupo espiritual, em benefício da sociedade que você trabalha. Então você pode fazer tratamento, você pode fazer desenvolvimento. E eles me mostraram que você, nesse vídeo que eu tirei, que está incompleto, que você consegue desenvolver uma mediunidade na pessoa. Entenderam? Então, tendo dito isso, eu vou falar da minha experiência. Então eu fui lá no Rio, na represa de Mariporã, mergulhei de pé, em pé, para tentar achar o fundo, e foi um gatilho para trazer um problema de outra vida, certo? Aí isso começou a atrapalhar. Eu tô com 40 anos hoje, mas graças a Deus resolvi isso. Agora eu vou te falar como que eu resolvi.